Irmãos, então hoje nós estaremos estudando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, portanto, então, em Tessalonicenses. E eu vou fazer a leitura do capítulo 2, todo o capítulo 2. Temos outros versículos bases também que nós vamos, durante o estudo, estar discorrendo, mas eu gostaria de enfatizar bem o capítulo 2. Eu vou estar lendo o capítulo 2, os irmãos acompanhem em suas Bíblias aí, todo o capítulo 2 de segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim então a palavra de nosso Deus: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais. Demovais é não se abalar, não se abalem, não se abaleis. Então, que não vos se abaleis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Ou seja, repetindo, isso não acontecerá à vinda do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Pai amado, a tua palavra foi lida nesse instante. Suplicamos agora a presença do Espírito Santo do Senhor no nosso meio, nos iluminando, nos orientando, ó Pai, falando aos nossos corações nessa noite, nos dando, ó Deus, clareza acerca da tua palavra. Nos ajude, ó Pai, a entendermos a tua palavra nessa noite. Seja com teu servo, usa-me nessa noite, tem misericórdia de mim, com toda a minha imperfeição. Que o Senhor, Deus, seja gracioso para com a minha vida e com a vida de cada um de nós. Fala aos nossos corações,
derrama sobre nós a tua bênção, a tua orientação nessa noite. Ó Deus, é no nome e para a glória do Senhor que oramos. Amém, Senhor. Irmãos, vamos começar. Eu gostaria só de fazer uma correção. Domingo passado, na escola dominical, eu fiz uma afirmação da data do livro de Tessalonicenses, quando nós estávamos lecionando em Apocalipse, mas eu fiz menção do livro de Tessalonicenses, ali falando que o livro também fala, que nós vamos ver sobre os assuntos escatológicos, e aí eu falei que o livro tinha sido escrito por volta do ano 62. Portanto, a data do livro foi por volta de 51 a 52. Então, irmãos, corrigindo, não foi no ano de 62, foi no final dos 51 aos 52 que foi escrito essa segunda carta que Paulo escreveu aos irmãos em Tessalônica. Então, assim, há algumas linhas de pensamentos que não querem atribuir essa carta ao apóstolo Paulo, mas não tem base para isso. Então, a maioria dos estudiosos, conservadores, estudiosos da palavra, atribuem essa carta ao apóstolo Paulo, pelo vocabulário, pelo estilo, conteúdo doutrinário, que Paulo, então, usa ao escrever essa carta. Então, sim, com certeza, sem dúvida, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja. Então, qualquer coisa que fale ao contrário, não tem base para sustentar que não seja o apóstolo Paulo que tenha escrito esta carta para a igreja de Tessalônica. Nós vamos ver, então, agora um pouco do contexto geral que estava inserido, este momento em que Paulo, então, escreveu essa carta. Então, confirmando essa questão da autenticidade da escritura, que Paulo que escreveu, alguns sugerem, então, que Paulo estivesse em Éfeso, mas não sustenta. Porque, porém, a estadia de Paulo lá, os 18 meses em Corinto, proporcionou tempo bastante, então, suficiente para que ele, então, escrevesse essas duas cartas, tanto a primeira, Tessalonicenses, quanto a segunda carta. Então, assim, nós vemos o momento. Aparentemente, então, Paulo havia sido informado a respeito dos acontecimentos lá em Tessalônica, talvez por mensageiros ou cartas que enviaram a ele, relatando o que estava acontecendo lá. Portanto, então, ele preocupado com os acontecimentos que estavam acontecendo lá, ele viu, então, a necessidade de se escrever essa segunda carta. E nós vamos ver que realmente houve algo muito importante, que Paulo precisava intervir no que estava acontecendo lá em Tessalônica. Então, assim, essa carta foi de suma importância, porque estava acontecendo algo que nós vamos ver daqui a pouquinho, muito sério dentro da igreja. E eu até comentando com o pastor ontem, pastor, a respeito dessas questões de assuntos escatológicos do final dos tempos, se a gente não nos apercebermos e não prestarmos bastante atenção, é muito fácil nós desviarmos e irmos para uma direção tão complicada. Por isso que a gente precisa estudar bem assim, cuidadosamente, a Bíblia como um todo, mas os assuntos escatológicos que estão concernentes à segunda vinda de Cristo, ao final dos tempos, a gente precisa realmente estarmos atentos contra isso. E nós vamos ver que foi realmente o que preocupou o apóstolo Paulo, que o impulsionou a escrever essa carta, devido ao tamanho problema que estava acontecendo dentro da igreja. A tamanha necessidade que ele teve de intervir nos acontecimentos que estavam acontecendo lá, e que houve essa necessidade dele, então, escrevermos, ele escrever essa carta, então, assim, a igreja, então, estava realmente desestimulada, estava sendo perseguida, Isso não é novo. Nas cartas de Paulo, nós olhamos, a igreja como estava no momento. Ela havia realmente tido um amadurecimento, um certo crescimento.
No entanto, essa perseguição, essa pressão havia aumentado de tal forma que os crentes começaram então a abalar a sua fé e começaram a se desviar por falsos ensinamentos que nós vamos ver aqui agora, né? Então, assim, a semente da falsa doutrina referente então à volta do Senhor Jesus Cristo tinha sido sido plantada ali de forma ali bem minuciosa, articulosa ali, que eles usaram como se esse ensinamento estivesse vindo do próprio apóstolo Paulo. Eles fizeram uma distorção do assunto que o apóstolo Paulo teve com a igreja na primeira carta, que quando os seus irmãos lembrarem, que era com relação aos que morreram em Cristo, como é que eles estão? O apóstolo Paulo deu aquela orientação e salientou essa importância da igreja ficar firme quanto ao dia do Senhor, quanto à volta do Senhor. E aí, alguns espertalhões usaram essa informação do apóstolo Paulo e começou a distorcer ali essa informação e dando a entender para a igreja que era algo vindo do apóstolo Paulo, que era uma informação que o apóstolo Paulo tinha dado. E aí houve uma confusão muito grande dentro da igreja, né? E aí, com essa confusão, começaram o pessoal a ficarem desobedientes aos mandamentos de Deus, começaram até a recusar-se a trabalhar. Paulo trata desse assunto lá no capítulo 3. Então, nós vamos ver assim que o apóstolo Paulo teve que fazer algumas correções de alguns fatos que estavam acontecendo ali dentro da igreja. Algo que realmente estava abalando a igreja e que precisava realmente que fosse intervir. Ele precisava intervir assim, urgentemente naquele momento ali, nos acontecimentos na igreja. Aí nós vamos ver quais seriam os principais personagens. O próprio apóstolo Paulo, quem escreveu a carta, dando essas orientações à igreja, né, para que a igreja se mantesse firme, uma igreja saudável, tendo um bom testemunho. Apóstolo Paulo. E também Silas e Timóteo, que são os seus dois companheiros de viagem missionária. São esses três que quando... O Silvano, ou Silas, ou... Ele tem dois nomes, né? Silvano ou Silas, né? Pois é, mas aí ele também está aqui na apostila aqui, Silas, e entre parênteses, Silvano. Pois é, aí entre parênteses, Silas. Como está aqui no versículo, o Silvano, aí como eu achei que o Silas era mais conhecido, apesar de estar no texto aqui, Silvano, por isso que eu falei o Silas, apesar de estar entre parênteses. Os temas históricos que o apóstolo Paulo aborda, então, nessa carta, né, aqui, ou seja, principalmente a discussão sobre o futuro e o fim dos tempos, ou seja, o assunto escatológico, que dominava as questões teológicas ali no momento da igreja. Beleza. A discussão, então, sobre esse assunto, as afirmações mais claras sobre... Esse pessoal fica tendo dois nomes, também fica complicando a gente, né? Não sei para que ficar mudando. Lá em Roma me chama assim, lá no Barreiro me chama assim, lá no... Então, uma das afirmações mais claras sobre o assunto escatológico pessoal para aqueles incrédulos, ele aborda aqui no capítulo 1, versículo 9. Olha, para os incrédulos, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do poder. E ele aborda também um foco principal, a disciplina na igreja, que está lá no capítulo 3, como a igreja deve se comportar diante dessas questões. Qual deve ser o comportamento?
Esse, então, é um assunto bem enfatizado aqui na carta, que também está chega em Mateus, em Corinto, em Gálatas e Timóteo, também aborda essas questões do comportamento que a igreja deve ter diante deste assunto. Nós vemos aqui algumas comparações dentre a primeira carta e a segunda carta. Quando, na primeira carta, o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, ele então trata de como os tessalonicenses eram evangelizados à medida que recebiam a palavra de Deus. Já agora, em 2 Tessalonicenses, ele trata então de como os tessalonicenses estão sendo edificados, estão crescendo, observando o progresso da sua fé na palavra que foi pregada anteriormente. Então, ele no capítulo 1, né, ele dá essa ênfase, falando, olha, né, eu estou satisfeito com o progresso que vocês tiveram na fé, devido à primeira, né, carta que vocês receberam, essa preocupação de estar crescendo na palavra de Deus e tal. Aí, na primeira carta, a iminência e a importância do retorno do Senhor são enfatizados. Olha, Cristo está voltando. Nós vamos nos preocupar com isso, olha, nessa iminência de voltar ou não. Agora, na segunda carta, Paulo, então, está tendo que corrigir o mal-entendido a respeito deste assunto que ele, então, havia dito lá na primeira carta. Corrigir, então, os mal-entendidos que estava sendo disseminado dentro da igreja. Na primeira carta, os santos são consolados e encorajados. E agora, nessa carta, na segunda carta, os santos estão sendo assegurados do juízo de Deus sobre os inimigos que estariam perseguindo a igreja do Senhor. Né, a punição que viria sobre estes que vão se levantar, que é o que nós vamos ver aqui, lemos aqui agora e vamos enfatizar no capítulo 2, daqui a pouco, desses que estarão se levantando contra o povo de Deus antes da volta de Cristo. Então, assim, as principais doutrinas, sim, sobre a disciplina da igreja. Orientações, então, claras sobre uma conduta piedosa era necessário para uma igreja saudável. Eu vou ler aqui, irmãos, acompanhem em suas Bíblias, o capítulo 3, a partir do versículo 6, que eu achei importante nós lermos e enfatizarmos isso a respeito dessa preocupação que a igreja deva ter com relação a isso. Olha, apóstolo Paulo falando com eles, olha, não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que nós recebemos. Nós vos ordenamos. Então, ele dá uma orientação aqui para aqueles que estão causando confusão diante da igreja, estão fazendo discórdia, falam assim, olha, afasta desse aí. É uma orientação dele, deixa ele se afogar sozinho aí, deixa ele resolver essas questões para mim, né? Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Ou seja, eu não fiz isso, nós não agimos e não é correto agir dessa forma. Então vocês não tiveram esse testemunho de nós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. É o fato que estava acontecendo, muito possivelmente, pelo motivo que a distorção da volta de Cristo estava sendo que alguns estavam falando assim, olha, se Cristo ainda não voltou, ele vai voltar por agora. Aí o pessoal falou assim, opa, se ele voltou, talvez a igreja já foi arrebatada e nós ficamos. Então, danou. E se ele está voltando por agora, para que nós vamos trabalhar? Para que nós vamos fazer alguma coisa? Não, né? Você está para voltar hoje, amanhã. Aí o pessoal começou a ser peso para os outros. Fazer corpo humano, rapaz, para que esse Cristo está voltando amanhã?
para que eu vou trabalhar hoje? Possivelmente foi esse pensamento que estava sendo disseminado dentro da igreja. O apóstolo Paulo falou assim, não, gente, não é para ninguém ser pesado para ninguém, não. Né? Nem jamais comemos pão à custa de outro, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque tivéssemos esse direito, mas por termos em vista, oferecermos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também que não coma. Comerá, né? Pá, batata. Por quê? Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Não trabalha e ainda fica fuçando a vida dos outros. Olha só, rapaz, estava bagunçado o trem mesmo. Entendeu? No trabalho ainda arruma confusão. A elas, porém, determinamos, exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Deixe ele lá no canto dele fazendo as asneiras lá, que uma hora ele vai cair na real, né? Seria mais ou menos isso. Todavia, não os considerei, olha só, não os considereis por inimigo, mas os adverti-os com o irmão. Meu irmão, sua conduta está errada, irmão. E aqui ele não está falando assim, o pastor, vai lá, adverte ele não, o presbítero Walter. Irmão, você com a autoridade que Jesus te dá, se algum irmão, você vê algum irmão no erro, com todo amor e carinho também, com as palavras bem colocadas, meu irmão, está errado. Você está causando discórdia, está falando mal dos outros, está nem querendo trabalhar, né? Então, assim, aí nós vemos, então, um ponto importante que o apóstolo Paulo coloca aqui, então, a respeito dessas questões disciplinares na igreja. E ele enfatiza outras coisas também aqui, olha, sobre, agora bem relacionada à volta de Cristo, sobre a recompensa e o castigo. Então, olha aqui, ele enfatiza bem sobre cada ser humano, após a morte, ou estará com Deus para sempre, recompensa eterna, ou ausente da presença dele e da eterna glória, que é o castigo eterno. Isso está no capítulo 1. Vamos lá enfatizar isso então. No capítulo 1, a partir do versículo 5, esses dois extremos aqui, que o apóstolo Paulo mostra para a igreja, ou recompensa eterna ou castigo eterno. Olha aqui, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não reconhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e por ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido que entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós,
para que o nosso Deus vos torne dignos da vossa vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade, de obra, de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui essas principais doutrinas que ele enfatiza aqui no livro. E ele também enfatiza 4 qualidades do caráter de Deus. No capítulo 1, versículo 11, ele enfatiza aqui que é bom nós salientarmos sobre Deus. Irmãos, 1:11. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade. Então, ele enfatiza aqui que o nosso Deus é bom. Enfatiza essa qualidade do caráter de Deus. E também que nosso Deus, além de bom, ele é amoroso. Versículo 16 do capítulo 2. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou. Então, ele enfatizou que Deus é bom, Deus é amoroso e que Deus é justo. Capítulo 1, versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Caráter de Deus, bom, amoroso, justo, mas é também um Deus que se ira, viu, irmãos? Versículo 8. E em chama de fogo, tornando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um Deus de amor, é um Deus bondoso, mas é um Deus justo e é um Deus que se ira com aquele que se levanta e não quer seguir a palavra de nosso Deus, que não quer glorificar, cultuar ao nosso Deus. Então, nós vemos então nessa carta de Tessalonicenses, que enquanto em 1 Tessalonicenses ele revela essa expectativa do retorno de Cristo, essa segunda carta então fala sobre essa glorificação dos cristãos, do julgamento dos incrédulos por parte de Deus naquele dia. Temos 2 palavras chaves aqui: destruição. A destruição aqui não significa aniquilação, extinção, por completo. Ele usa essa mesma palavra para descrever as consequências eternas do pecado. O castigo do pecado, então, não é uma aniquilação, mas sim a separação eterna do amor de Cristo, assim como a vida eterna pertence aos cristãos. O sofrimento sem fim espera aqueles que se rebelam contra Cristo. E uma outra palavra-chave, o perverso, ou no grego, anomos, literalmente fora da lei. Aponta para um homem consumido pela rebeldia. Essa figura maligna também é chamada de anticristo, ou como João o chama em Apocalipse 13, de a besta. Então ele permanece, esse perverso, esse homem iníquo, essa besta, esse anticristo, ele permanece em oposição direta a Jesus Cristo, ou a encarnação da justiça. E ainda assim, no fim, esse homem será vencido pelo soberano governador do universo, nosso Jesus Cristo. Irmãos, a nossa apostila aqui traz o seguinte: olha, como Paulo elabora ainda mais seu ensino sobre o dia do Senhor. Uma pergunta aqui, que ele vai responder aqui agora. Em relação, então, ao dia do Senhor, sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, como ele elabora dentro dessa carta essa resposta que porventura se fosse feita.
Então, os irmãos lá de Tessalônica tinham um problema persistente com a tensão entre uma conduta da expectativa pelo o iminente retorno do Senhor e a realidade da sua vida diária, que exigia um trabalho árduo e compromisso. Aí falsos mestres, como nós falamos, estavam colocando ainda mais lenha na fogueira. A ideia de que o dia do Senhor já havia chegado, que conflitava então com o que o Paulo já tinha ensinado anteriormente a respeito do arrebatamento. Quem quer que tenha dito que eles estavam no dia do Senhor, que o dia do Senhor havia vindo, afirmou então enganosamente, mentirosamente, que essas informações vinham de Paulo. De modo que a mentira tinha recebido, então, olha, uma suposta autoridade apostólica, ou seja, que dando essa ênfase que foi o apóstolo Paulo que falou, o pessoal, então nós vamos acreditar, foi o apóstolo Paulo que falou isso, mas ele não tinha dito aquilo lá, por que ele está falando isso agora? Aí ficou aquela confusão, né? O resultado, então, foi esse choque, medo, alarde, e esse equívoco que causou perturbação entre os tessalonicenses foi corrigido, então, por Paulo, dentro do capítulo 2 que nós lemos. Ele mostrou que o dia do Senhor não havia chegado, e não chegaria até que certas realidades estivessem presentes. Sobretudo, o homem do pecado, o homem iníquo, que seria levantado, que se levantaria para afligir a igreja. E o versículo 3 se refere, então, também à apostasia. Ou seja, Cristo não voltaria enquanto que não houvesse uma tamanha apostasia e que antes também que esse homem da iniquidade se levantasse, Cristo ainda não voltaria. Então, Paulo tinha em mente que a apostasia, o abandono da fé, era um acontecimento claro e especificamente identificável e único. O ato da consumação da rebeldia, um acontecimento de magnitude máxima. A chave para identificar o acontecimento depende da identidade da principal pessoa envolvida. Paulo chama então de um homem do pecado. Essa figura também é chamada de governante que virá, chifre pequeno, e João chama de besta. Mas a maioria o conhece por anticristo. O João também chama ele de anticristo. 1 João também o chama de anticristo. A apostasia está se referindo, então, ao ato genuíno de apostasia final, que revelará o último anticristo e estabelecerá o curso dos acontecimentos que prenunciarão, ou seja, o dia do Senhor, que anteciparão a volta do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda volta. Aparentemente, será visto como um incentivador esse anticristo. Aparentemente, um incentivador da religião, de modo que Deus e Cristo não aparecem como seus inimigos. Olha só como é que ele é sorrateiro. Esse anticristo vai levantar e vai enganar a muitos, que muitos vão achar que ele está vindo em nome de Deus, em nome de Cristo, mas não está. E aí ele vai começar a exaltar a si mesmo, e aí então ele vai começar a se opor a Deus. E olha que perigoso, irmãos, até entrando dentro do templo, no nosso meio, no lugar de adoração, declarando, ele mesmo declarando ser Deus, exigindo a adoração do mundo, com essa atitude satânica de autoendeusamento, ele comete a grande apostasia em oposição a Deus. O período de 7 anos de tribulação, que se segue sob o reinado do anticristo, culmina então no dia do Senhor. Essa seção da carta de Paulo segue ressaltando que os tessalonicenses não deveriam se preocupar, achando então que haviam perdido o arrebatamento e já estavam no dia do Senhor, no dia do juízo, que eram destinados à glória, ou seja, que eles eram destinados à glória e não à perdição.
e não seriam incluídos no grupo dos enganados e julgados naquele dia. Irmãos, então, encerrando aqui, fechando esse estudo do livro, nós vemos que o apóstolo Paulo, então, orienta a igreja, fala, olha, vocês estão achando que o dia do Senhor já aconteceu, está por acontecer agora? Ele fala, não, olha, isso ainda não há de acontecer dessa forma assim, porque para Cristo voltar, tem duas coisas importantes que deverão acontecer. Primeiro, uma apostasia tremenda, uma debandada geral. E eu vou contar para os irmãos, assim, nós podemos agora pararmos e pensarmos a respeito da apostasia. Será que nós já estamos passando por ela já? Quando olhamos para a Europa, alguns grandes templos virando discoteca, como é que fala? Casa de danceteria, bares. Na América do Norte, lá nos Estados Unidos, eu vi uma pregação de Hernandes Dias Lopes falando sobre isso, quando ele foi lá, ficou muito triste, ele na Europa, indo em lugares de grandes templos, e todos fechados, que viraram shoppings, viraram danceterias, não sei o quê, e uma irmã da 10ª igreja também nos relatou isso quando ela fez uma viagem aos pontos do nascimento do cristianismo na Europa e tal, e ela falando que ela também presenciou isso, né, essa apostasia acontecendo mundo afora, e no meio de nós também não é difícil de nós notarmos, não precisamos talvez ir lá para os Estados Unidos, para a Europa, que... Uhum. Então, irmãos, nós temos que, então, nos preocuparmos, porque essa apostasia estará preparando o terreno para esse homem da iniquidade, que vai surgir. E aí a gente, então, observa que agora, desses dois sinais, a apostasia e do surgimento desse homem da iniquidade. Quando olhamos agora no capítulo 2, que lemos, versículos 6 e 7, e agora sabeis o que o detém. Algo está detendo esse homem da iniquidade ainda que surja, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, nós dá-nos a entender que este possível grande governante, pessoa muito importante que se levantará com essa figura desse homem da iniquidade, possa estar sendo um pouco, esse algo, alguns estudiosos, eu estava vendo o estudo que o Hernandes Dias Lopes, o senhor me mandou, alguns estudiosos entendem que esse algo pode ser direcionado aos governos instituídos, às leis, à Constituição, porque esse homem quer vir e causar uma baderna grande dentro das instituições, dentro do Estado, e vai arrebatar alguns para si, muitos para si. Então, assim, o algo aqui no versículo 6 seria, talvez, dar-se a entender que isso, o que está retendo a manifestação desse homem seria isso aí. E o versículo 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele. Então existe algo e alguém. E alguém é quem? Alguém nós sabemos, né? O próprio Deus que está o retendo para o momento que o Senhor quer que ele se manifeste, para que isso aconteça. E por quê? Porque olha aqui, o que nós vimos aqui, olha, porque então ele vai se levantar, e no momento que ele se levantar, ele vai então enganar a muitos, porque até milagres ele vai fazer. Nós vimos aqui, no versículo 9, no capítulo 2, olha aqui, olha. Ora, o aparecimento desse homem Nico é segundo a eficácia. Aí, o que nós temos que observar é o seguinte: ele fará sinais e milagres, mas aqui, na eficácia de Satanás.
né? Sob o poder de Satanás. Então ele realmente vai enganar muitos, como se fala, talvez eu sou a solução, vem cá, me sigam, e coisa e tal, e com a autoridade de Satanás. E quando este homem da iniquidade se levantar, irmãos, quem não nascer de novo, vai se curvar. Quem não for um lavado, um remido, um que tiver o selo, estiver selado pelo o sangue de Cristo, meu irmão, a perseguição vai ser grande, a ilusão vai ser grande, que muitos se curvarão. Muitos se prostrarão diante desse que se levantará e que arrebatará muitos. Esse homem da iniquidade. E só aqueles, então, irmãos, que tiverem o selo, não vão se curvar. Aqueles que foram lavados, aqueles realmente cristãos. Não vai bastar ser membro de igreja, não. Vai bastar ser filho de crente, não. Porque eles falam, filho de crente é crentino, né? Isso não vai ser o bastante, não. Irmãos, se não for realmente esse que está lavado no sangue do Cordeiro, não vai suportar a perseguição. Por isso, irmãos, é importante nos atentarmos. Quem que nós estamos servindo? Quem nós estamos adorando? Quem estamos acultuando? De que lado nós estamos? A perseguição vai ser grande. E a minha oração, irmãos, é que cada um de nós, que Deus nos abençoe, nos dê força para resistirmos nesses dias maus. Se esse homem da iniquidade se levantar na nossa geração, que Deus nos dê força para que nós possamos resistir nesses dias maus. Porque o nosso consolo está aqui no versículo 8 do capítulo 3. E então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O nosso consolo está aí, irmãos. Esse homem vai se levantar. Vai fazer uma bagunça tremenda. Mas ele vai ser vencido. Na segunda vinda de Cristo. Quando Cristo, então, com o sopro de sua boca, o vencerá. Portanto, esse é o nosso consolo. Cristo vencendo, nós reinando com Ele eternamente. Amém, irmãos? Eu gostaria de terminar com essa frase. Cristo vencendo e nós reinando com Ele eternamente. E que esse seja o nosso anseio, o nosso desejo e a nossa realidade de vida. Reinarmos com Cristo eternamente. Mesmo que esse homem se levante, bagunça que ele fizesse, aprontar, nós estejamos firmes, servindo, cultuando, adorando o nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando o nosso estudo. Pai, nós adoramos o Teu nome, porque Tu és poderoso, Tu és grandioso e Tu és soberano. Deus, Pai, nós entendemos a Tua palavra nessa noite, que provações virão, surgirão. Pai, muitos se desviarão, se esfriarão, apostatarão da fé, Pai, perderão a fé em Ti. Mas, ó Pai, nós pedimos a Senhor misericórdia. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe a Tua igreja, abençoe a vida nova, Pai, para que nós possamos permanecer firmes no Senhor, Pai, mesmo em meio a intempéries, mesmo em meio a dificuldades, às lutas que sobrevierem sobre a vida de nós possamos estar firmes, ó Deus, no Senhor Jesus. Ó Deus, firmes que um dia estaremos reinando com o Senhor, que o Senhor estará vencendo esse homem iníquo, esse homem, ó Deus, esse anticristo que porventura vai levantar. Nós, ó Pai, sabemos que o Senhor o vencerá na sua vinda, e, ó Pai, nós então reinaremos com o Senhor, nós adoramos o Senhor, agradecemos o Senhor por essa certeza, ó Deus, que o Senhor coloca em nossos corações, que nós um dia estaremos com o Senhor eternamente, ó Deus, sendo glorificados ali no céu com a presença maravilhosa do Senhor. Muito obrigado por essa certeza que invade, ó Deus, os nossos corações, ó Deus. Confirma cada dia mais em nossos corações essa certeza, ó Pai. Que o inimigo nunca venha colocar, ó Deus, dúvidas em nossos corações
quanto a essa certeza tão grandiosa que o cristão tem que ter, que é morar com o Senhor na eternidade. Muito obrigado, dê-nos a tua bênção, dispensa sobre nós a tua graça, a tua bênção e a tua proteção. Guarda-nos de volta aos nossos lares, protegidos debaixo da tua mão poderosa. É no nome de Jesus, para a glória do Senhor que oramos. Amém, Senhor.